Vamos falar sobre o Evangelho. Nós precisamos entender que há a necessidade, de pregarmos o Evangelho, porque essa é uma ordenança de Jesus, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas nós precisamos entender o que é o Evangelho. Nós precisamos compreender realmente o que significa o Evangelho, o que é essa mensagem que Deus nos deu, que nos confiou. Então, se você pegar ali Mateus, capítulo 4, versículo 23, a palavra diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. O Evangelho significa boas notícias, é uma boa mensagem, é uma notícia vinda de Deus para todos os homens. Abra lá em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Lembre-se, irmãos, esse é um profeta que está anterior a Jesus, e ele está vivendo como eu e você, mas de alguma maneira esse profeta entrou nesse ambiente eterno, ele viu algo e ele profetizou. Isaías, ele conseguiu entender que haveria, depois de muitos anos, uma mensagem, e essa mensagem seria mundial, e ela traria uma boa notícia em relação àquilo que Deus estava desejando derramar sobre a terra. Então, Isaías 52, 7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Boas novas, irmãos. O Evangelho são boas notícias. O Evangelho é uma mensagem que vem do coração de Deus e traz paz à terra, traz salvação para o homem, traz uma nova vida para as pessoas. Isso é o Evangelho. Isso é o que devemos anunciar todos os dias, em todos os lugares que estivermos. Agora, se você chegar e perguntar para as pessoas hoje em dia o que é o Evangelho, talvez cada pessoa vai responder de alguma forma. São realmente boas novas. No grego significa que são boas notícias. Outros dirão, é o amor de Deus, a revelação do amor de Deus, é a vontade de Deus para as pessoas. Então, cada pessoa vai responder de alguma forma. E o Evangelho são realmente essas boas notícias que estão por detrás de más notícias. E é isso que nós iremos ver hoje. Nós precisamos entender realmente o Evangelho para poder ministrar ele ao mundo da maneira correta. Então, perguntas que nós tentaremos responder nesse dia são as seguintes: quem nos fez e diante de quem somos responsáveis? Qual realmente é o nosso problema? Em outras palavras, estamos em dificuldades e por quê? Qual é a solução de Deus para esse problema? O que Ele fez para salvar-nos de tal situação? Como eu e você aqui agora, podemos ser incluídos nessa salvação? O que essas boas novas fazem para mim, e não somente para mim, mas também para outras pessoas? Precisamos responder isso, irmãos, para entendermos realmente o que é o Evangelho. Então nós iremos ver Deus, o homem,
Cristo e a resposta. E aí a primeira pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o Criador justo, supremo, que está acima de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o nosso Deus santo. Tudo começa como Deus criou o céu e a terra, tudo perfeito como Ele é perfeito. Por isso as Escrituras dizem, Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é a expressão dessa glória suprema, dessa santidade inalcançável, desse poder que nem eu e você, com toda a nossa capacidade, o nosso pensamento, nós não conseguimos definir Deus, nós não conseguimos resumir Deus, nós não conseguimos entender tamanha glória que existe nesse Senhor. E por isso, esse grande Deus que nele há todo esse poder, toda essa glória, toda essa força que está baseado nele, é o Criador, irmãos, dos céus e da terra. E não só dos céus e da terra, mas é o Criador da humanidade. Ele fez o primeiro homem. Gênesis 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse grande Deus, Ele é o autor da criação, Ele é o autor dos céus e da terra, e Ele é o autor da humanidade. Então, aqui nos fornece, irmãos, a ideia de responsabilidade e dever para com alguém que é superior a nós. Ou seja, nenhum de nós é autônomo. Por isso, Deus, que é o Criador dos céus e da terra e Criador do homem, tem o direito de nos dizer o que fazer e o que não fazer. Pois ele disse a Adão, ele entregou ali a terra a Adão, ele entregou o Éden a Adão, mas ele disse aquilo que deveria se fazer e aquilo que não deveria se fazer. Então, irmãos, Deus e essa expressão de quem Ele é, esse poder glorioso, nós podemos falar: Deus é amor, Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é carinhoso, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Esses são os atributos que nós conhecemos de Deus, mas também esse grande Deus, Ele é justo. Nele a exata justiça que coordena todas as coisas. A justiça está em Deus. E por isso, não há como nenhum desses atributos entrarem em discordância entre si. Eles estão em concordância, expressando quem é esse Deus. Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo e Ele pratica justiça. Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. A Bíblia fala também que esse grande Deus poderoso está sentado no trono, e o fundamento desse trono é a justiça. Salmo 89, versículo 14: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então esse grande Deus está sentado, Ele é a expressão desse amor, mas Ele está sentado, o fundamento do seu trono é justiça. Mas os homens querem um Deus que ignore os seus pecados, mas que matem os terroristas.
Nós temos a tendência de querer esse grande Deus, amar esse grande Deus, e os nossos pecadinhos possam ser aceitos por esse amor gracioso de Deus, mas nós clamamos a justiça de Deus para matar pessoas que cometem pecados terríveis. E temos a tendência de querer classificar aquilo que pode ser aceito a esse Deus, dependendo da situação, e aquilo que não deve ser aceito. Deus traz justiça sobre a terra. Olha quantas coisas terríveis acontecendo nos noticiários. Olha a política, olha isso, olha aquilo, olha quanta coisa terrível acontecendo. Olha a notícia, Deus. Enquanto minhas coisinhas ocultas, eu não tenho essa mesma justiça. Eu não tenho essa mesma ira. Eu tenho a ira por aquilo que passa na TV, por crimes hediondos, mas quando são minhas coisinhas, eu clamo pelo amor e pela misericórdia de Deus. Mas, observe o que Paulo fala sobre o Evangelho, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Abra lá, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, ela se revela onde? No Evangelho. Olha só, irmãos, a justiça de Deus, ela passa a ser conhecida no Evangelho, ou seja, nas boas notícias que eu proclamo para o mundo. Como pode ser isso uma boa notícia? O Evangelho de Deus revela a justiça de Deus contra toda a impiedade, e isso não é uma má notícia, é uma boa notícia. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Observe aí, a ira de Deus se revela do céu contra o que, irmãos? Contra todo crime hediondo, contra todo crime que é realmente terrível, que tira o nosso sono. Não, contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus revela a sua justiça através do Evangelho, contra tudo que é contra a sua justiça, e também contra o Deus desse século. Qual é o Deus desse século, irmãos? Satanás. E o que ele está fazendo para que reine neste século? Ele está inflando o seu coração. E ele está criando no seu coração um Deus chamado, sabe o quê? Eu. O que é esse Deus eu, irmãos? É criar um ambiente e até um evangelho que incentiva o seu eu todos os dias. Você pode, você consegue, você tem autoridade, você tem sonhos, você tem objetivos, você tem desejos, você precisa ser suprido, você precisa ser entendido, você precisa ser compreendido, você precisa ser amado, você precisa ser ajudado, acompanhado, e aí a hora que você vai perceber, você se tornou um Deus, em que esse Deus, que é esse eu, está com fome todos os dias, ele não cessa, ele não dorme, e todos os dias você é um ser carente,
que precisa de atenção, precisa de amor, precisa de força, precisa de alguém te ajudando, e esse Deus é insaciável e você é escravo disso. Esse eu cresceu tanto no seu coração que ele não mais se submete a esse grande Deus todo-poderoso que manifesta a sua justiça na terra contra toda impiedade. Esse eu dentro de você é tão grande que ele pega esse Deus e submete a sua realidade. E daqui a pouco Deus está servindo você nos seus sonhos malucos. E esse eu é inconsequente, porque ele quer praticar todas as coisas, desejar todas as coisas, e não quer sofrer as consequências. Quer um exemplo? Esse eu não deseja ser contrariado. Esse eu não deseja ser limitado. Esse eu não deseja ouvir a palavra não. Vocês já pensaram que o primeiro não expresso no universo veio de Deus? Já imaginaram isso? Lá no Éden, lembra lá no Éden? O primeiro não da Bíblia veio do Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem, olha lá. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o primeiro não aí do universo, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Já imaginou, irmãos? Por que você pode chegar ao seu filho hoje e dizer, não ponha o dedo na tomada, não suba nessa escada, não faça isso, não faça aquilo? Por que você pode fazer isso? Porque antes de você, um grande Deus olhou para a humanidade, para o primeiro homem e falou, não, ele está acima do homem, ele pode fazer isso, ele é o único que pode fazer isso. Não, você não vai fazer, há um limite, há uma diferença entre você e eu, você submete a esse grande poder, a mim. Então Deus estabelece um não ali, mas o que acontece com o pecado entrando ali na humanidade? Nós temos a figura da serpente falando o quê? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis? Ele falou isso? Não comereis de toda a árvore? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não podemos comer, nem tocareis nele. E aí Satanás, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então ali se entra, irmãos, a relatividade, a possibilidade de quebra, a submissão desse Deus, a esse grande Deus. Então eu quebro essa ordem estabelecida de Deus, sem entender que há uma consequência em relação a isso. Ou seja, o Evangelho expressa esse grande Deus, inicia mostrando todo esse poder, toda essa grandiosidade de Deus, que se expressa no amor, mas também se expressa na justiça. Porém, o Evangelho também vai mostrar o caminho do homem em relação a isso, e aí se torna essa grande ofensa a esse grande Deus. Imaginem comigo, irmãos, que nós estamos numa sala real, nós estamos diante de um Deus que é grande e poderoso, um rei maravilhoso, nele não há nenhum tipo de defeito, sua glória é suprema, ele se assenta no trono, tudo que ele faz é perfeito, não há ninguém que expresse algo contrário à sua glória, à sua santidade, à sua beleza, ao seu poder. Ele já venceu todos os inimigos, ele está num lugar tão supremo que os nossos olhos não conseguem nem olhar para ele, nós não conseguimos nem ficar diante da sua presença, porque a sua glória amedronta o nosso coração, a nossa força, e nós estamos diante dele todos os dias em expressão à sua glória. Agora imagine que um de nós sai
desse lugar e chega diante desse rei na nossa frente e ele dá um tapa na cara dele. O que você faria? O que você pensaria nessa hora? Esse cara é louco! Ele vai morrer! Foi isso que aconteceu, entre aspas. A grande ofensa do homem para com Deus é ele estar diante de toda essa glória e ele simplesmente ignorá-la. Ele simplesmente rejeitá-la. E aí nós entramos no que nós podemos colocar o segundo ponto do Evangelho. Ô homem, eu e você, pecadores diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10. Olhe lá. Romanos 3, 10. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe o que isso significa, irmãos? O homem é pecador por natureza, que o pecado é muito mais que uma simples violação de um tráfico, uma simples violação de passar um sinal vermelho, é a quebra de um relacionamento e ainda mais, é a rejeição do próprio Deus. Você e eu precisamos entender, não se trata de pecados que fazemos, não se trata daquilo que praticamos diariamente, que quebram os mandamentos. Você, o homem, nasce em pecado contra esse grande Deus. Isso não são pecados, ações que você quebra diante do mandamento. Há algo mais profundo, uma natureza ímpia, muito mais profunda. Na verdade, irmãos, nós, quando nascemos, estamos em rebeldia clara contra Deus. Isso é o homem. O homem está numa posição contra o Criador. O homem está numa posição contra os céus. Isso está em sua natureza. E ele não admite, nunca vai admitir. Sempre vai haver em nós uma maneira de desculparmos nossas falhas, escondermos essa posição. Eu não pequei, quem pecou foi Adão. Eu não sou tão mal assim, não sou tão mal assim. Terroristas são maus, assassinos são ruins. Eu tenho alguns pecadinhos aqui que eu faço, no celular, no notebook, às vezes intenções do meu coração, mas eles não são terríveis. Eu nunca adulterei, eu nunca fiz pecados terríveis, são pecadinhos, coisas que nós falamos. Então, quando eu faço, eu vou ali e depois eu leio o Salmo 91, o Salmo 119 inteirinho, eu leio tudo, aí dá uma apaziguada na minha cabeça, né, mano? 119. Ou eu vou na igreja, ou eu jejuo, ou eu prego. Então eu tento de alguma forma mostrar para a minha consciência que aquilo que eu fiz não é tão terrível. E aí depois eu olho o noticiário e vejo um cara que fez coisa terrível. Esse é pior que eu. Qual é a melhor forma de você se sentir bem? É encontrar alguém pior do que você, não é? Você fala assim, esse é pior que eu, então eu não estou tão ruim assim. Você não faz isso, né, irmão? É, sei. Eu pequei, eu faço essas coisas porque meu pai e minha mãe não foram bons para mim. Nossa, foi difícil. Ou a sociedade, ou o passado. Sou traumatizado. Eu fui muito traumatizado na infância. Olha o marido que eu tenho, olha a esposa que eu tenho, olha meus filhos, olha a minha realidade. Isso aí é tão difícil que me faz praticar essas coisas. Porque se eu não tivesse essas coisas, eu não faria isso. Eu tenho certeza que eu não faria isso.
Ou o pecador assumido, né? Eu sou assim mesmo. Não tem jeito, né? Eu tentei de todas as formas, Deus é testemunha, que eu já tentei de todas as formas, não consigo mudar, eu sou assim. É o que eu sou. Tem que aceitar assim, não tem jeito. Deus me ama dessa forma. Ou o descarado, né? Eu não me arrependo do que eu faço. Faço mesmo e aí já era. No fundo, irmãos, todas essas falas é o homem dizendo e justificando a sua afronta contra Deus, do tipo, eu não sou culpado, eu não sou culpado, eu não estou tão culpado diante de Deus. E todas essas justificativas, a Bíblia coloca um nome, e esse nome é pecado. Preste bem atenção, irmãos, eu não estou falando de pecados, eu estou falando de pecado. Este é pecado, essa fala, essa nomenclatura colocada para as Escrituras, estabelece uma posição contra Deus. Você está diante disso, diante de uma posição contra os céus. Imagine que você é um pai de família, quem é pai já vai se identificar melhor. Imagine que você trabalha todos os dias, você constrói uma casa, você deixa ela perfeita, você constrói o quarto dos seus filhos, você constrói o melhor para sua esposa, você coloca boas coisas nessa casa, você dá uma boa educação para os seus filhos, eles começam a crescer nesse lar, você estabelece aquilo que é certo, aquilo que é errado, você coloca limites ali, você estabelece a melhor maneira de se viver nessa casa, uma harmonia nessa casa, seus filhos vão crescendo, você tem equilíbrio em mostrar para os seus filhos a expressão daquilo que é o amor, daquilo que é a justiça, você está com eles todos os dias, eles estão crescendo nessa casa, mas imaginem que um filho seu começa a todos os dias fazer o contrário daquilo que você estabeleceu. Então você estabelece algo, ele faz o contrário, você manda fazer uma coisa, ele faz outra, e todos os dias ele começa a ir contra aquilo que você estabelece na casa, e um dia você está sentado na mesa, esse seu filho vem, se senta na mesma mesa que você criou, que você pagou, que você estabeleceu, ele está na mesma posição que você, porque ele cresceu, ele olha nos seus olhos e diz, eu moro nessa casa, eu vou continuar nessa casa, porém aquilo que você estabelece eu não vou fazer. Olhando nos seus olhos, eu vou fazer o contrário, porque você não pode dizer aquilo que eu possa fazer, você não pode colocar limites em mim, você não pode estabelecer regras em mim, eu não estou submisso a você. Isso é uma posição contra o Pai, irmãos. Isso é o pecado, não é o que você faz. Você pode ficar olhando o que você faz e ficar nessa, olha eu fiz, agora eu vou pedir perdão, olha eu fiz, agora eu vou mudar. É mais profundo do que você imagina, irmãos. O fato de você fazer é porque lá dentro de você existe uma posição rebelde contra Deus. Em você olhar e dizer, Ele disse para não comer do fruto, eu vou comer. Ele não está acima de mim. A nossa rebeldia contra Deus é uma posição contra tudo que Ele representa e determina. Deus, você não pode me mandar para o inferno, não é justo. Deus, você não pode mandar fulano, ciclano para o inferno, não é justo. Deus, por que na Bíblia tem coisas difíceis de entender? Não deveriam estar na Bíblia. Deus, por que meu filho, minha mãe ou alguém próximo teve que morrer dessa forma enquanto outras pessoas piores estão vivas? Não é possível, Deus. Por que fulano morre e ciclano está vivo? Por que a sociedade está assim? Você começa a contestar Deus. Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu fiz tantas coisas boas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que eu estou sofrendo? Oh Deus! Você tem uma posição contra Deus, Ele não está mais acima de você, Ele está
nos seus olhos. Isso é o pecado enraizado no nosso coração, irmãos, que nos faz olhar para Deus e mesmo assim pegar o fruto. Eu estou olhando para Ele e pegando aquilo que Ele estabeleceu que eu não fizesse, olhando para Ele. Então eu tenho uma posição contra tudo o que Ele é, contra tudo o que Ele representa e tudo o que Ele faz. Assim é o homem em seu pecado. Mas sabe o que é pior, irmãos? O homem, ao ser contestado com isso, ele nem sabe que ele faz isso. O pecado é tão profundo na humanidade que cega ela. Você já chegou para um peixe e disse que ele estava molhado? Já, irmãos? Você já chegou para um cachorro e disse: por que você está latindo? Você devia falar. Você já chegou para uma vaca e disse: por que você está dando leite? Assim é o homem em pecado. Ele está tão enraizado na sua ignorância contra Deus que ele nem imagina estar em pecado, e a sua mente é uma justificativa constante para se desculpar sempre diante dessa justiça. O pecado, irmãos, é tão profundo, está tão enraizado no coração do homem, que ele tem uma posição contra Deus e ainda usa Deus para justificar as suas ações. Assim é o pecado. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa raiz tão profunda, irmãos. Mas o que aconteceu? Temos Jesus. Voltando à analogia do rei, imagine que aquele cara bate na cara desse grande rei. E é óbvio que a justiça viria sobre ele de uma forma terrível, sem misericórdia, porque ele afrontou a justiça divina, ou seja, Adão afrontou a justiça dos céus, algo que nunca ninguém tinha feito. Quando a justiça iria cair sobre ele, o filho desse rei sai e se põe na frente desse homem. E a justiça que viria sobre esse homem cai diante desse filho. Isaías 53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E olha o texto: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído, irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador. E olha o texto: todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Evangelho é essa boa notícia: a ira de Deus, a justiça de Deus viria sobre eu e você, viria sobre a humanidade, mas o Filho tomou esse lugar e a ira veio sobre ele, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo
precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam nele. O anjo da morte passeia ali no Egito, e aí ele chega diante de uma casa, e com certeza o anjo da morte não é algo que eu e você desejaria ver, é ou não é, irmãos? Com certeza não é algo que você vê no Netflix, quando você vê um filme lá, o anjo da morte, que tal, que você olha e fala assim, olha lá, eu tenho certeza que ali ninguém fez isso, tipo, o anjo está passando, foi na casa do vizinho, vamos ver lá, vamos ver. Não, irmãos, ele passaria no Êxodo, e quando ele chegasse numa casa, ele olharia e veria uma Bíblia aberta ali, mas ali no caso seria o Pentateuco, né? E fala assim, não vou entrar, olha lá, tem uma Bíblia. Foi assim, irmãos? Não. Ou ele passaria e olharia e fala assim, não, essa aqui eu não vou entrar não, eles fazem um devocional todos os dias, ela canta na igreja, ele canta na igreja, ele prega, aí dá o dízimo, olha lá, não vou entrar nessa casa, ele tem dinheiro, ele faz boas ações, ele tem boas obras. Não, irmãos, a única coisa que o impediu, por isso que é a Páscoa, é o Pessah, ele passar por cima da casa, era o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Era isso. O que isso representaria era que eu e você não fomos salvos, porque Deus lá na sua soberania olhou e falou assim, ele é bonzinho, ele tem um coração bom, ele vai me aceitar, ele tem sim, né, um lado assim de que ele vai me querer, ele não é ruim como os outros, não, irmãos, lá antes da fundação do mundo, o cordeiro foi morto, e tudo aquilo que caía sobre mim, sobre você, justamente caiu sobre ele. Então o que nos salva diante de Deus não são nossas aptidões, mas o sangue de Jesus. João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entende, irmãos, o que João está falando? Eis o Cordeiro de Deus que tira os maus pensamentos, que tira a inveja, que tira a discórdia, que tira esses pecados ocultos do mundo. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que com a sua glória e a sua revelação, ele sofreu para tirar de nós, irmãos, do nosso coração essa posição pecaminosa, tão suja contra Deus. Essa é uma substituição penal, irmãos. Você comete pecados porque ainda há um pecado enraizado no seu coração, e ele não veio para tirar esses pecadinhos seus, ele veio para entrar na raiz do problema, ele veio para entrar lá no profundo, aonde homem nenhum consegue, ciência, psicologia, filosofia, nada vai entrar nessa raiz. Todas essas ciências, elas vão percorrer esse caminho que é mais fácil. Qual é o seu pensamento? Por que você faz isso? Por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Toma um remedinho, ou faz uma corrida, faz uma melhor, isso vai melhorar a sua vida. Vai viajar, pratica um esporte. Então a ciência fica nesse campo superficial, tratando você, e você vai indo ainda nessa ciência, continua, não tem problema, vai indo, mas só Deus, irmãos, tem o poder de entrar aonde homem nenhum entra, e aí que é o Evangelho de Deus não percorre essa superficialidade, o Evangelho de Deus entra num lugar aonde homem nenhum entra.
ele entra nessa raiz do problema, ele entra nessa posição contra Deus. Por isso são boas notícias, porque o Evangelho de Deus entra dizendo: você vai morrer, você é um pecador, justamente a ira de Deus vai cair sobre você. Mas eu tenho uma boa notícia, qual é? Alguém morreu por você, alguém pagou por você, e essa salvação você precisa receber como? Arrependendo-se. Arrependimento, irmãos. Mateus 26, 27. Tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa deve ser a nossa resposta. Atos 2:37. Ouvindo estas coisas, todas essas coisas que eu te falei, eles ouviram essas coisas. Compungiu-se-lhes o coração. E aí eles perguntaram para Pedro, desesperados, e para os demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos diante de tudo isso que vocês disseram? Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, irmãos, genuíno, só pode acontecer quando entendemos o Evangelho, quando compreendemos o Evangelho. Nós só iremos ver arrependimento para as pessoas que estão nesse mundo quando nós realmente pregarmos o Evangelho e crermos que só o Evangelho tem poder para mudar o homem, só o Evangelho tem poder para chegar na raiz do problema, só o Evangelho tem poder de mudar uma realidade. Zacarias capítulo 3, versículo 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor te escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes justas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Irmão, só o Evangelho pode tirar de nós as vestes sujas, esse coração corrompido. Só o Evangelho pode chegar a isso. O que nós estamos pregando para o mundo? O que nós estamos levando para o mundo? O que nós estamos passando para as pessoas que estão desesperadas, que precisam entender, e elas estão num estado de cegueira total e não compreendem o seu estado diante de Deus? O que nós estamos pregando? O que nós estamos falando? Boas experiências? Eu já passei por isso, hein? Eu tenho um livrinho bom para você. Toma esse livro aqui, vai te ajudar. Uma boa música, olha, ouça essa música, ela vai falar do seu problema, daquilo que você está passando. Calma aí, eu já tive uma experiência como você, eu vou contar o que aconteceu. Peraí, eu tenho uma solução, um remédio, eu tenho um bom profissional. O que nós estamos passando para o mundo? Só o Evangelho tem poder para manifestar o poder de Deus. Só o Evangelho. Não se trata de você, não se trata da sua história, não se trata daquilo que você conquistou. O Evangelho se trata de Jesus. O Evangelho é a expressão de quem é Cristo e do que Ele fez. Por isso o Evangelho são boas novas, por isso o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Paulo falou isso aos coríntios: eu não fui até vós
com palavras bonitas, uma filosofia, uma sabedoria humana. Eu fui com o poder de Deus. Se você olha alguém que está num estado deplorável e acredita que pelos recursos humanos essa pessoa pode ser reconstruída, o seu evangelho não é o de Jesus, o seu evangelho é um evangelho humanista. Mas se você olha uma pessoa num estado deplorável, ela fala assim, essa aí não tem jeito, não tem condição, olha o estado dela, mas mesmo assim, você tem fé, porque a Bíblia diz que o evangelho é poderoso, e olha para essa pessoa e prega para ela. Irmãos, essa pessoa pode ser escolhida por Deus e ser mudada radicalmente, e você vai falar, cara, que isso era inacreditável, como isso aconteceu? Isso é o poder de Deus. Pedro não tinha prata nem ouro para dar para aquele coxo, mas ele olhou e falou assim, eu não tenho, mas eu tenho Jesus. Às vezes nós não estamos vendo milagres, porque nós não estamos pregando esse milagre. Às vezes nós não estamos vendo isso no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, porque ainda nós estamos nessas vãs filosofias humanas. Nós estamos dando um CD gospel para a pessoa, nós estamos indicando um filme gospel para a pessoa, nós estamos chamando a pessoa para vir num arraial na igreja, vamos lá, vai ter uma festa na igreja. Nós ainda estamos nesse patamar, criando vãs filosofias para tentar fazer com que a pessoa acredite, né? Quem sabe ali na hora, né, do tecladinho ela aceite Jesus. Irmãos, nós precisamos crer no evangelho. Ele é poderoso, e o evangelho não se trata de nós, se trata de Cristo, e só Ele tem poder de entrar, irmãos, nesse coração doente, nesse coração que é corrompido contra Deus, e gerar arrependimento genuíno. Esses homens que olharam para Pedro e gritaram ali com seus corações amedrontados, Pedro, o que faremos? Eram os homens que estavam matando Jesus, que tinham um coração raivoso, ódio por Jesus. Aí eu te pergunto, como homens que tinham ódio pelo Filho de Deus, foram convencidos que eles mataram o Filho de Deus? Pelo Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho pode gerar no nosso coração um arrependimento genuíno e mudar a nossa mente a tal ponto que nós também pregamos o Evangelho, porque nós conseguimos acreditar que esse Evangelho é poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Oh, Deus, ajuda-nos a entender o Evangelho, Jesus. O homem não sabe que está em pecado, o homem não sabe que ele está com uma posição contra Deus, e muitas vezes esse homem está dentro da igreja, usando a teologia, passeando nesse mercado gospel como passeava na antiguidade. Jesus, o Senhor entrou no templo, que é a casa de Deus, e aqueles homens não te aceitaram, e eles eram religiosos. O Senhor olhou para escribas e fariseus, que eram os representantes da lei de Deus na época, e o Senhor os chamou de raça de víboras. O Senhor disse que o coração deles era um coração endurecido, eles não reconheciam o Senhor. Mas o Senhor pregou o Evangelho. Arrependimento. E pessoas ali que ouviram, aquela palavra entrou no coração deles. O que nós estamos pregando nesses dias, Jesus? Uma boa igreja? Nós estamos oferecendo para o mundo uma boa música? Nós estamos oferecendo para o mundo uma boa igreja? Nós estamos arrumando a igreja para que as pessoas venham e se sintam bem, se sintam amadas? O Senhor não fez isso. O Senhor pregou o Evangelho. O Evangelho que entra no coração do homem e gera arrependimento. Nós queremos pregar o Evangelho, Jesus.
esse evangelho eterno dos últimos dias, liberado pelos anjos, Mateus 24, o evangelho que será pregado sobre todas as nações, nós queremos pregar esse evangelho, Jesus. Dá-nos revelação do teu evangelho, nos faz crer que Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Nós não precisamos ser sábios, nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos ter recursos, nós só precisamos crer que o Evangelho é suficiente. É suficiente, irmãos. O Evangelho é suficiente para mudar o mundo. O Evangelho é suficiente para preparar o mundo para a volta de Jesus. Está na hora de voltarmos. Não gaste a sua vida numa melhor música, numa melhor igreja, numa melhor estrutura. Gaste a sua vida pregando o evangelho genuíno. Faz a igreja voltar, Jesus, a esse evangelho. A igreja primitiva não tinha nada, não tinha recursos, mas ela tinha consciência do que era o evangelho. E eles, no pior regime da história, cresciam e se multiplicavam em milagres e poder, porque eles tinham o evangelho nos seus corações. Porque estamos preocupados com a política, Jesus, preocupados com o país, preocupados com o mundo, preocupados com as perseguições. Nós deveríamos estar preocupados se estamos pregando o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, Jesus. Dá-nos revelação, Jesus. Inunda a igreja com este evangelho, Jesus. Traz essa revelação sobre nós, Senhor, sobre o nosso coração, Pai. Chega dessas misturas, ó Deus. Chega, Deus, de acreditarmos em fontes. Elas são boas, os recursos são bons, mas não é a nossa fonte primária, Jesus. Chega, Deus, de ficarmos andando, ó Pai, rodeando o superficial. Nós queremos entrar realmente nesse profundo, ó Pai. Nós queremos estar realmente pregando o evangelho eterno dos últimos dias. Venha, Jesus, e traz essa revelação no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Comece a orar, irmãos, coloque a mão no seu coração, ore a Jesus. Oh Deus, restaura a tua igreja, Jesus, restaura o que é pregado nos púlpitos, ó Pai, restaura, Deus, o que está sendo pregado, ó Deus, nesses dias, ó Deus, restaura, Jesus, porque nós queremos realmente voltar a essa essência, Jesus, do evangelho genuíno, ó Pai. Crer realmente que o evangelho é suficiente, ó Deus, para mudar o homem. O evangelho é suficiente, ó Deus, para mudar a realidade. O evangelho é suficiente para trazer a glória de Deus na terra. O evangelho é suficiente porque não se trata de nós, não se trata do que somos ou pensamos, mas se trata do que Ele é e do que Ele fez. Se trata do que Ele estabeleceu. Por isso são boas novas, boas notícias vindo da eternidade. Lembra quando Jesus nasceu e os anjos cantaram? Lucas capítulo 2 versículo 13. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O evangelho faz isso, irmãos. Ele mostra o nosso coração diante de Deus, e nesse desespero o evangelho mostra a solução, a paz na terra, porque o Filho de Deus morreu por mim e por você. Oh Deus, nos dá fé, Jesus, nos dá fé, Senhor, nos dá fé que o Senhor nos deu tudo para que possamos pregar o evangelho. Nós não precisamos de mais nada, Jesus. Todas as outras coisas são consequências, mas nós não podemos abandonar aquilo que o Senhor deu, a mensagem eterna, a mensagem eterna, o evangelho. O evangelho precisa ser pregado, irmãos, por onde formos, onde o Senhor te colocou, aonde o Senhor segue o seu caminho, aonde o Senhor leva você. Você está num metrô, você está num avião,
Você está numa praça, você está se relacionando com pessoas e você olha e não vê como falar, o que deve falar. Esse é o ponto, irmãos. Nós estamos procurando algo para chamar a atenção das pessoas. Nós já temos o Evangelho. E não é convencimento. Não é você convencer a pessoa que ela está em pecado, não é você convencer a pessoa que ela está no caminho errado, não é convencimento. O Evangelho é poderoso, o Evangelho não é você, e é o Evangelho que entra no coração da pessoa, entra naquele lugar que nenhum recurso humano consegue, e esse Evangelho entra, e ele gera arrependimento, e transformação, e aquele que estava comendo ali a lavagem dos porcos tem consciência. Por que eu estou em pecado? Por que eu estou comendo? Se eu tenho um pai, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. E é isso que a Bíblia fala: quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Porque o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado. Dá-nos essa fé, Jesus. Dá-nos essa fé, Jesus. Que possamos pregar o Evangelho, Jesus. Pregar o Evangelho, Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Oh, Senhor, se me amares verdadeiramente,